Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Nós estaremos estudando essa parte do texto que fala a respeito de estar dispostos e cingidos, ou preparados, assim como dispostos e cingidos. Alguém sabe o que significa cingidos? Está ali escrito que é preparados, até eu pedi para botar preparados. Naquela época, eu quero fazer temos que entender que a Bíblia está sendo escrita para uma época, né? Hoje nós estamos em outro ambiente, outra época. Mas naquela época, as vestimentas não são essas que a gente tem hoje, né? Eram outras vestimentas, outras circunstâncias de roupa, moda. E esse termo cingidos significava para eles que os homens que usavam roupas largas, né? Eram tecidos, não tinha necessariamente costuras, né? Porque temos que pensar que eram tecnologias muito avançadas, então muitas não tinham costuras, né? Então eles tinham as roupas largadas, e quando fala estar cingido, era porque ele pegava a roupa dele, amarrava ela no cinto que ele tinha aqui, deixava mais curto a fim de ele ter agilidade nos membros inferiores, nas pernas e nos braços, para fazer as atividades, para estar lá no campo plantando, para correr atrás de um cabrito, de uma ovelha. Vocês têm que pensar naquela circunstância, para que nós possamos entender o que Jesus está falando em estarmos cingidos, dispostos e preparados. Certo? Conseguiram captar aqui? Estão comigo? Amém? Abriram a Bíblia aí? Quem tem aí, acompanha comigo. Eu estou lendo na versão Almeida, revisada e atualizada. Diz assim a palavra de Deus: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe seja aberta. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. 39. Sabeis, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e o castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites.
Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a quem há muito se confia, muito mais lhe pedirão. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, essa é a tua palavra. Ela está registrada aqui para nos trazer a memória, e nós te louvamos porque temos acesso a esta palavra, e esta noite, ó Pai, estaremos aprendendo, sendo ministrados pelo teu Espírito Santo, que assim como esteve com o autor Lucas quando escreveu, está aqui neste momento para nos dar entendimento e abrir o nosso coração para que esta palavra dê frutos hoje e sempre. Em nome de Jesus, me abençoe, que eu não seja empecilho, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu só vou botar aqui o relógio para mim controlar o ímpeto, né, o ímpeto da gente quando começa a falar, às vezes acaba perdendo tempo, e eu não quero fazer isso. Mas, amados, esse texto aqui, ele é posterior, ele vem depois, se tu olhar no capítulo 12, lá do versículo 1, quando Jesus começa a falar com algumas pessoas, ele começa a fazer algumas advertências. Eu quero que vocês acompanhem na Bíblia, tá? Não olhem somente para mim, mas acompanhem junto. Pode olhar no que a palavra de Deus está falando, não é o que eu falo, é o que a palavra diz. E ela diz lá que Jesus está com as pessoas e tal, e de repente ele começa a falar a respeito do fermento, cuidado com o que os sacerdotes, enfim, com o que as pessoas falam a respeito, com o que os fariseus, né, falam. E ele diz que temos que ter cuidado no versículo 4, não tem mais o que mata o corpo, e depois disso nada pode fazer, eu porém vos mostrarei a quem deve temer, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer, versículo 4 e 5. Depois ele segue lá no versículo 13, onde que ele faz uma advertência, porque chega duas pessoas, chega um homem e pede para o seu irmão, para Jesus, né, repreender o irmão dele, a fim de que ele divida a herança que ele tem. O seu irmão tem uma herança, divida com o outro irmão. E Jesus faz uma advertência a respeito da avareza, e como somos avarentos. De novo, estamos preocupados com as coisas deste mundo. Depois, no versículo 22, Jesus fala a respeito das preocupações com as coisas deste mundo, e ele fala lá no versículo 27, 12 e 27, observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Versículo 28, ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais tratará de vós, homens de pequena fé. A nossa preocupação são essas, né? São essas as nossas preocupações, o nosso dia a dia. Nós estamos cercados por essas inquietudes, né? Somos homens, se preocupamos com aluguel, se preocupamos com a escola dos nossos filhos, nos preocupamos com várias coisas. Todas elas ficam aqui. Ficam aqui. Não vão conosco. Às vezes, muitas vezes, na verdade, a maioria delas, nós pensamos que o amanhã existe para nós. Mas a vida é um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã não estaremos. Temos histórias e mais histórias para contar de pessoas que de uma hora para outra nos deixaram. Semana tive também uma senhora que foi bênção na minha vida, Dona Zidrone Libes. Você nunca vai ouvir a história dela, nunca. Mas ela é filha do seu Henrique Libes. E o seu Henrique Libes fundou uma espécie de orfanato. Ele recolhia pessoas, mães solteiras, lá na década de 50, numa cidadezinha, numa vila chamada Monte Alvão, perto de Juí, Juricaba, Cruz Alta. E ele começou a ter muitas mães que vinham, ficavam uma semana e iam embora e deixavam seus filhos. Questões culturais da época, né? Mãe solteira e tudo mais. Determinado momento da história,
A casa dele estava cheia, e a filha dele, Dona Zidrone Liebsch, assim como outros filhos, estavam lá cuidando das crianças. Veio uma instituição lá da Alemanha, cristã, deu apoio para aquele orfanato, se comprometeu a fazer um outro orfanato chamado Lar da Criança Henrique Liebsch. Fica na cidade de Juí. Eu sou um desses filhos. Eu morei nesse orfanato de 79 até 1992, saí de lá com 18, 19 anos. E o orfanato era com princípios cristãos, enfim, conhecia Jesus lá. Foi um privilégio. Mas nós nunca ouviremos a história dela se eu não contasse para vocês. Ela faleceu com 86 anos essa semana. Mas o que fica do legado de uma mulher como essa, de um homem como essa e tantas outras pessoas que se propuseram a trabalhar numa instituição, é exatamente isso. É servir, cuidar, é estar disposto e cingido para cuidar de vidas. Quando Jesus está falando, no versículo 36, se você quiser acompanhar comigo, ele começa dizendo: sede vós semelhante a homens, no plural, que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Jesus, quero situar vocês aqui, que Jesus está falando a respeito de empregados que estão numa casa, cujo senhor, patrão deles, saiu, foi para uma festa de casamento. E os empregados tinham que estar atentos, acordados, dispostos para quando esse patrão voltasse, eles estivessem ali para atender o seu patrão. A primeira relação que eu faço aqui para o nosso estudo, é que nós devemos estar cingidos e preparados para servir ao Senhor, aonde Ele nos colocar. Nós temos que estar preparados para isso, amados, para servir ao Senhor. Mas Edson, veja bem, eu estou chegando agora, faz 6 meses que eu me converti, fui batizado 2 semanas atrás, nem sei muito a respeito desse negócio, como é que é esse negócio de ser crente, ser cristão, estou aprendendo. Amado, aqui a coisa é diferente, porque não é tu que faz, é o Senhor que habita em ti, que te capacita para fazer. Mas como está dito, você tem que estar disposto para isso. Você tem que estar disposto. E essa é a primeira parábola que Jesus faz nesse texto aqui, ele fala a respeito disso, a respeito de uma situação onde você está no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, ou fora, em qualquer outra situação que você esteja. Fala também, obviamente, de servir aqui na igreja, mas, amados, aqui é importante, mas mais importante é do portão para fora. É lá que nós temos que estar preparados para servir. Interessante é que, olhando para o texto aqui, eu fiz algumas anotações. Que o texto faz menção em algumas figuras de linguagem que descrevem ou remetem ao próprio Jesus. E ela começa dizendo: esperam pelo Senhor. Podem achar ali no texto, no versículo 36, sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Quem nós esperamos? Quem aqui espera a volta de Jesus? Levanta a mão. Levanta a mãozinha. Quem espera a volta de Jesus? Eu espero a volta de Jesus. Eu espero e Ele vai vir. Eu estou esperando a volta de Jesus e Ele vai vir. Essa é a espera deles. Depois, ele faz uma outra referência, que é referente a onde que ele estava. Ele estava voltando das
de festa de casamento. E aí eu me lembro das bodas de casamento, que foi o primeiro milagre de Jesus, que Jesus fez. Bem como a figura da igreja, que é a noiva. Jesus está preparando a sua noiva para voltar. Depois, nós temos no versículo 36 ainda, quando vier e bater a porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor, depois, faz uma outra figura de linguagem aqui que eu achei bem interessante, que ele diz assim, versículo 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos digo que ele, o Senhor, há de se cingir, se preparar, arrumar a sua roupa para servir aos seus servos. Isso me lembra o gesto de Jesus quando lavou os pés dos seus discípulos, lá em João 13, 4 e 5. E levantou-se, tirou as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Tudo remete a Jesus. Então podemos entender que esse Senhor é Jesus e os servos somos nós. Estão acompanhando aí? Perfeito? E aí no final, versículo 38, tem uma observação que está ali, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar prontos, dispostos, preparados para servir. Aqui dá para fazer duas figuras de linguagem, aqui dá para usar dois símbolos. Primeiro, eu não sei quando foi o teu encontro com Jesus. Se foi desde pequeno, logo cedo, conheceu a Cristo, aí já começou a caminhar com Ele e com sua família, e assim pôde servi-lo desde pequeno. Ou se de repente foi na adolescência que tu conheceu a Jesus, ou não, depois um pouco mais jovem, ou depois numa certa idade, depois de repente mais velho, eu não sei quando que tu encontrou Jesus. Isso não importa. O que importa é o que tu vai fazer daqui para frente, se é na segunda ou terceira vigília. Não importa. O importante é que você está disposto e preparado para servir ao Senhor. Claro, aqui se refere também à questão da espera da volta de Jesus, que é o original que está no texto. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com vocês se encontra no versículo 39 e 40. Observem que no primeiro era uma situação de uma casa, de um senhor que estava voltando de uma festa, mas agora ela vai ser muito direta, porque ela não vai falar na casa de outro. Ela vai usar o texto, e leremos aqui no versículo 39, diz assim, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa, ficando também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui, nesse pequeno relato do versículo 39, é uma orientação direta para nós, que é para a nossa casa, para a minha casa. Agora eu não estou preocupado com a casa do meu Senhor, com o ambiente do meu trabalho, eu estou preocupado com a minha casa. Eu devo estar disposto, disponível e preparado para servir ao Senhor na minha casa, com os meus familiares. Não somente com a minha esposa e com a minha filha, não só isso, com os demais familiares.
De repente, para ti soa estranho isso, porque pode ser que tu não tenha uma história legal com tua família. Pode ser. Pode ser. Mas eu posso te dizer, e de repente tu ficou se perguntando, sim, mas como é que tu morou no orfanato? Cadê teu pai e tua mãe? Eu tenho o pai vivo. Meu pai é vivo. O pai casou-se novamente e depois teve mais 3 filhos. A minha mãe, como o casal se separou, o pai e a mãe se separaram naquela época, não me pergunte por quê, também não sei e não importa. Mas a mãe casou-se e teve uma filha. O que eu estou querendo dizer aqui, porque eu citei a respeito de casa, é porque o pai sempre foi um homem que se preocupou em estar perto dos filhos. A mãe também. O orfanato tinha uma regra. Primeiro domingo de cada mês era aberto para a visitação dos pais. Pai separado, não sei o porquê, no mesmo dia se encontrar, ia dar certo? Não deu. Então o pai vinha num e a mãe tinha que vir no outro. Tudo certo? Parece atual, né? Parece os dias de hoje. Mas eu estou falando de 1980, galera. Eu tinha 5, 6 anos. Bota na cabeça de um piá. E ainda eu tinha mais 3 irmãos que foram morar comigo no mesmo orfanato. Então nós morávamos em casas separadas. Eu e meu irmão mais novo, eu sou mais velho, morava numa casa. As minhas outras 2 irmãs moravam em outra. Mas o que importa desse relato aqui é que Jesus curou o meu coração, tratou meu coração ao ponto de eu não ter mágoa nenhuma, acreditem, nada de mágoa. O papai está com 73 anos, 74 agora, mora lá em Ijuí, na mesma cidade. Ele não se mudou do seu local onde ele morou, desde a época em que nós estávamos no orfanato. Um dos motivos, ele nunca falou, é que nós sabíamos onde ele morava. Eu sabia onde encontrar o pai, meu pai. Nós íamos uma vez a cada 2, 3 meses até a casa do nosso pai, saímos a pezito e ia lá almoçar, para ficar um dia com ele. A mãe não. A minha mãe foi mais nômade, mudou mais. E eu perdi o contato com a minha mãe fazem uns 30 anos. Soube através de relatos e tal a respeito da saúde dela, que ela teve problemas. Mas o que é com relação ao que está escrito aqui? Nós temos que nos preocupar com a nossa casa, amados. Porque está escrito ali no texto, está escrito, não estou eu falando, está escrito, sabei porém isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Qual de nós aqui, homem ou mulher, não se preocupa com a segurança, com o bem-estar de sua família? Qual de nós? E se tu não passa por essa preocupação, reveja teus princípios. Ainda mais os homens. Regra básica para homem, temente a Deus, respeitar a sua casa. Respeita a sua casa. Respeita a sua esposa. Não te bobeia com este mundo, tá, meu amado? Não dê pano para esse mundo. Esse mundo é mau. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui. O mundo te odeia. Não fique te bobeando com o mundo. O mundo te odeia. Ele não quer o teu bem. Ele quer o teu mal. Ele te oferece umas luzinhas, uns bombonzinhos, uns negócios diferentes, mas ele quer o teu mal, ele quer te ver ferrado. Ele quer te ver no inferno, porque é lá que ele está. Homens, não se bobeiem. Homens, respeitem sua casa. Homens, valorizem sua casa. Diz a palavra de Deus, valorize a cisterna pura que é a sua casa, onde não há sujeira, onde está limpo. Mulheres, da mesma forma, respeitem sua casa, respeitem seu marido,
E não é, quem sabe, talvez, olha só, boca aberta, não quero saber. Respeite seu marido. Certo? Eu não vou entrar nos pormenores, mas eu quero só deixar bem claro isso. Porque é uma preocupação, tanto do homem quanto da mulher, a proteção do seu lar. É uma preocupação de vocês, deve de ser, porque o ladrão está disposto a arrombar a sua casa. Naquela época, muito mais, amados. Como é que você imagina que eram as casas na época? Por que Jesus está falando ali? Que o homem fica atento, acordado, preocupado, vigiando sua casa. Deve de ser porque as paredes eram iguais às nossas. Que o marginal tinha que chegar com uma patrola para derrubar, era bem assim, né? Não, né? Não, né? Algumas feitas de couro de animal, outras feitas de pano, tendas, outras eram um murinho de barro, casa de pau a pique, quem sabe aí conhece essas casinhas que são paredes de barro, onde qualquer chute já derrubava e entrava dentro da casa. Essas eram as casas da época. Quando Jesus fala, não é só pela fragilidade da casa, pela preocupação que nós temos que ter de estarmos dispostos e preparados para servir dentro da nossa casa, cuidarmos dos nossos, velho, cuida dos teus, cuida, gasta tempo com os teus. É uma piadinha, mas tudo bem. Sabe aquela picanha que foi prometida? Compra aquela picanha para os teus, cara, da tua casa. Pega aquela carninha especial lá, compra e faz em casa. Esses dias eu estava vendo um relato de um cidadão, e é verdade. Ele disse que aprendeu com seu pai uma questão que ele leva hoje para a vida dele, que é a seguinte: cara, se está ruim, homens, vocês sabem como é que nós somos. Nós somos aqueles que ficam escondendo, né, os problemas, as dificuldades. Se está ruim para ti, faz um churrasco. Bota lá um salsichão na brasa, ou que nem eu lá em casa, que tem aquela elétrica lá, gaúcho de apartamento, né? Aquela que vai na tomadinha lá, não tem churrasqueira, tem que me virar. Faz um churrasco em casa, galos, ou uma galinhada, um carreteiro, mas faz algo, celebra em casa. Fica em casa. Tem uma vitória, conseguiu, sei lá, uma promoção no teu trabalho, uma venda legal para o teu negócio, eu não sei. Celebra em casa. Celebra em casa, com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos. Celebra, aprende a fazer isso. Mas valorize e sirva na sua casa. Na sua casa. Não é à toa que Jesus está fazendo essa referência. Qual pai? Qual pai? Eu me lembro do Salmo 127:1. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. No versículo 2 do Salmo 127, continua dizendo: é inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de seu trabalho, de suas dores, pois aos seus ele dá enquanto dormem. E por fim, no versículo 40, ele fala: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Lá, no exemplo anterior, foi feito a referência se é na segunda ou terceira vigília que o Filho vai voltar. Aqui, ele diz para nós ficarmos atentos, porque também não sabemos quando o Filho do Homem virá. E agora, vamos passar para o terceiro e último ponto. Devemos estar dispostos, preparados e fiéis para servir ao próximo. Então, no começo, a parábola foi a respeito de estar na casa do Senhor e servir lá na casa do Senhor.
eu fiz a referência para servir no seu trabalho também. Depois é feita a referência no 39:40 para servir os de casa. E agora ele faz a referência para servir ao próximo. E começa no versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo como? Assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os seus criados e as criadas, a comer, embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á. Amados, essa parte de servir, estamos dispostos e preparados para servir ao próximo, ela é mais difícil. Porque na primeira situação a gente pode mascarar o amor com obrigação. Tu entende isso? Podemos mascarar o servir quando estamos numa situação de trabalho como obrigação. Então eu finjo amar, mas é por obrigação que eu estou lá servindo. Na segunda situação da família, já existe um laço, né? Um laço de amor, de relacionamento, de intimidade, que faz com que seja um pouco mais fácil eu cuidar, servir, me dedicar naquele ambiente. Mas, quando nós passamos para essa outra situação que está sendo relatada aqui, ali que fica difícil. E não é uma ou duas vezes que nós vemos que essa situação realmente acontece, como está escrito aqui. Não pense que é bobagem, não pense que Jesus está falando porque ele teve uma ideia. Era normal. A maldade está no coração daqueles homens daquela época, como está no meu e no teu coração nos dias de hoje. Nós somos maus. A nossa natureza é má. Ela não ama, ela odeia. Quando Jesus faz este alerta, é porque é verdade. E aqui, antes, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Pedro pergunta, eu vou ler para vocês, porque de repente nós nos esquecemos. Está ali no versículo 41. Olha só, presta atenção. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou para todos? Porque é assim que nós nos comportamos, amados. É assim que nós nos comportamos. Quando Jesus começa a tratar das nossas falhas de caráter, das nossas ações erradas, dos nossos comportamentos que são mais ou menos, a tendência natural é eu olhar, não, mas não é para mim. Deve de ser para os outros, não é para mim. Só que como Jesus responde essa pergunta que está ali no versículo 41, ele responde citando essa nova parábola. E quando ele fala, ele usa os termos bem pesados. Ele diz, esteve um senhor que se afastou e deixou para o seu líder de setor, seu supervisor, seu encarregado, a missão de cuidar dos demais colaboradores. E se afastou. Viajou. Naquela época as viagens eram um pouco demoradas mesmo. Tinha só cavalo, não tinha avião, né? E aí, avião, por exemplo, né? Não tinha avião. E aí, o que acontece é que os homens se tornavam o que eles sempre foram, maus. É uma frase que ela é verdadeira. Quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Mas eu não quero conhecer você pelo poder que você tem. Por isso que Jesus é conhecido por servir. E na parte 1 do texto que eu citei, onde aparecem características de Jesus, ele cita
ele mesmo, quando fala que aquele senhor que voltou da festa, chegou no ambiente e encontrou todos os funcionários ligados, acordados, prontinho, alinhado, arrumado, cheiroso, mão limpa, prontinho, ele disse: tchê, muito bom, gurizada, vem cá. Senta aqui que eu vou servir vocês agora, é alta a hora da madrugada, vou dar um café especial, uma ceia para vocês, quem vai servir vocês sou eu. E aqui, depois da pergunta de Pedro, Jesus fala exatamente como nós somos. Diz o servo no versículo 45, mas aquele servo disse consigo mesmo: meu senhor tarda em vir. E começa a espancar, começa a beber e a embriagar-se. Porque depois que você supostamente aceitou Jesus, se batizou, você vira as costas para aqueles que precisam do teu serviço, de amar e cuidar. Temos que estar dispostos e preparados para cuidar. Para os ouvintes de hoje, casuais, e que amanhã estarão em seus afazeres e não vão mais lembrar dessas palavras, para eles é que Jesus está falando. Para estes que eventualmente estão ao seu lado, que não se lembrarão disso ainda hoje, após chegar em casa e assistir o seu programa de TV, antes de dormir. É para eles, Senhor, que tu está falando? Ou é para nós? Presta atenção. Ou é para mim, para ti, Edson, que está a longa data andando ao seu lado, ouvindo, estudando sua palavra, para mim que nasceu dentro da igreja, ou que tenho 15, 20, 40 anos, mais ainda de igreja, para mim que tenho o título de apóstolo, sacerdote, mestre, pastor, membro da diretoria, diácono, ministro de louvor, para quem, Senhor? Para quem que o Senhor está falando? O texto termina, versículo 47 e 48, para o que sabe o que fazer, o que deve fazer e não faz, receberá muitos açoites. Para o que não conhece e não sabe o que deve fazer, este também receberá açoites. Nenhum está livre do castigo. Ninguém tem salvo-conduto por não fazer o que o Senhor pede. A pergunta pode ser: o que o Senhor pede de mim? O que Ele quer que eu faça? E a resposta vem logo no versículo 51. 49, 50 e 51. Eu quero que vocês entendam o que está escrito ali. Lê, pode pegar ali e ler. 49, 50 e 51 eu vou ler. Eu vim, eu é Jesus, vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a queimar. Mas eu tenho um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustia até que o mesmo se realize. Versículo 51. Supondes que vim dar paz à terra? Não. Eu não vim dar a paz à terra. Antes eu vim causar divisão. Jesus, quando fala e responde para Pedro, ele nos deixa um alerta, que é o mesmo alerta que tem que estar vivo na nossa memória hoje. O que Jesus faz na nossa vida, na nossa casa, é nos tirar a paz. A paz deste mundo, o comodismo deste mundo, o conforto deste mundo, é isso que ele retira. Por isso que nós temos conflitos ao servir, ao falar do amor de Jesus, nós vamos ter conflitos. Eles começam primeiro em mim. Começa no meu coração,
Começa na tua vida. A partir dessa palavra, o Espírito Santo vai te incomodar. Se tu queria vir hoje aqui, saiu da tua casa para ouvir algo que te desse tranquilidade, lamento te informar. O Espírito Santo vai te incomodar para tu servir a Ele. Tu não nasceu por um acaso. Tu não é um acaso. Tu é uma filha de Deus, um filho de Deus, e Ele te ama. E se Ele te ama, Ele quer te usar, Ele vai te usar. Ele vai trazer conflito ao teu coração, a fim de que você faça o que Ele quer que seja feito. Mateus 28, 18, 19 e 20. Pode passar. Mateus 18, 19 e 20 diz que Jesus chegou, chamou os seus discípulos e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso cabe para ti, quer seja convertido desde os 2 anos, quer seja convertido semana passada, quer seja convertido neste momento pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a tua missão, é a minha missão. Ir e fazer discípulos, a começar pela minha casa, a começar pelos meus. Temos que estar dispostos e preparados. Já estamos concluindo, quero chamar o Ministério de Louvor. Quero que você olhe no versículo 35, porque é lá que começa. Olhe para a Bíblia ali, olhe o versículo 35. Procure ali, versículo 35. Eu vou dar tempo. Fique tranquilo. Versículo 35 é curto. Cingido esteja o vosso corpo, preparado esteja o vosso corpo, preparado esteja a vossa mente, o vosso coração. Você tem que estar preparado. Essa expressão eu já usei aqui, vou usar de novo. Você não está nesse mundo a passeio. Não, tu foi chamado para uma guerra, um conflito. Quando Jesus diz que veio trazer conflito, Ele veio trazer, porque Ele quer nos resgatar do pecado, deste mundo, porque o mundo nos odeia. O mundo quer paz. O mundo quer que continue como está. Tem uma frase que era dito no Império de Roma: quer paz, se prepare para a guerra. Tu quer paz, se prepare para a guerra contra as tuas vontades, contra os teus desejos, contra a tua carne, contra a tua folga. Diz assim o final do versículo: e acesas as vossas candeias. Qual a sua condição hoje? Em qual dos personagens citados por Jesus você se enquadra? Tu está na casa do teu Senhor, está preparado, disponível, mas não tem sido utilizado? Procure o Senhor e se dispõe a estar em sua casa mesmo, na tua casa, cuidando da sua família, ou está desatento, desleixado com o serviço no reino? Ou está responsável por pessoas as quais deve cuidar e amar, servir e ensinar, mas não tem feito isso? Antes tem maltratado com o silêncio da omissão, ou com a preguiça dos muitos atarefados com as coisas deste mundo? Tem se perdido com a falta de foco no que traz vida para focar no que cega, engana e mata. Jesus reforça com tom de alerta ainda no capítulo 12, versículo 8, que ele diz: digo-vos, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Versículo 9 diz: mas aquele que me negar diante dos homens, será negado na eternidade, diante dos anjos. Ao que pensa que a justificativa da sua omissão é a falta ou medo do que falar, Jesus diz lá no mesmo livro de Lucas 12, 11 e 12, diz assim, versículo 11 e 12: quando vos levarem às sinagogas e perante aos governadores e às autoridades, não vos preocupe quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deve falar. Nós temos que estar cientes, amados, que se você não sabe o que falar, como filho de Deus, o Espírito Santo vai te capacitar. Não temas, só fale o que Jesus fez na tua vida. Como eu citei no versículo 35, o texto inicia: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. São duas ilustrações importantes de nós estarmos com o corpo preparado e com a lâmpada acesa. Não basta termos a lâmpada na nossa mão, nós temos que estar com ela acesa. Lá em Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, essa é a lâmpada que tem que estar na tua mão. Essa é a lâmpada que tem que estar acesa, viva no teu coração. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Me assustei, desculpa. Medite na palavra de Deus, leia a Bíblia, leia. Edson, não sei onde começa por Salmos, vai, 150 capítulos, leia até decorar, mas leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Leia esse livro, procure conhecê-lo. É por aqui que Jesus vai se revelar a ti. É por aqui que tu vai mostrar Jesus aos outros. Essa é a candeia, essa é a lanterna que ilumina o mundo, a começar pelo teu coração. Para encerrar, João 14, 6, eu estou encerrando mesmo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O servo que está disposto e preparado sabe que ele é um instrumento a fim de levar Jesus ao mundo. Esta é a nossa missão, amados, sermos os servos de Jesus para amar e cuidar. A igreja está nessa cidade, está neste lugar para amar e cuidar. Versículo 48, parte B, termina dizendo: aquele a quem muito foi dado, muito se pedirá. Isso é uma promessa, não é uma ameaça. Isso é uma promessa, não sou eu que está falando, eu não inventei, está aqui. Aquele a quem muito foi dado, muito se pedirá. E você tem tudo o que o mundo precisa. Sabe o que o mundo precisa? O que o mundo precisa? Jesus.